Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente quando sentimos que não temos mais força, o poder de Deus começa a agir em nós. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Chega um momento nas nossas vidas que nós simplesmente não temos mais força, não temos mais ânimo para tentar nada. É como se fosse melhor desejar a própria morte que continuar vivendo. Tudo aquilo que nós sonhamos já não existe mais, tudo aquilo que nós desejamos não aconteceu, e o pior não é nem isso, o pior é a inveja. Quando eu olho a vida das pessoas que eu acho que não merecem, tendo tudo aquilo que eu merecia ter. Então aquilo dentro do meu coração começa a gerar uma amargura. E eu começo a subjugar todas as coisas e contestar a Deus. Se Deus existe, por que Ele permite que isso aconteça comigo? Que os maus eles possam vencer. E nós, cada vez mais, continuamos cavando um buraco aonde nós não vamos chegar em lugar nenhum. Porque enquanto nós não conseguimos reconhecer o nosso pecado e que o nosso fracasso é a ausência de Deus e que é o pecado quem está tomando conta da nossa vida, nós nunca chegaremos em lugar nenhum. Enquanto eu questiono a verdade e eu não consigo aceitar, cada vez mais eu me afasto de Deus, porque é como se os planos dele não fossem bons o suficiente para mim. Sabe por quê? Porque nos meus planos eu só levo em conta os meus interesses e aquilo que eu quero passar como imagem às outras pessoas. E quando eu sou confrontado comigo mesmo e eu percebo que eu sou um fracasso, que eu não sou tão bom quanto eu imaginava, que tudo que aconteceu na minha vida é fruto das minhas próprias escolhas e que eu não tenho mais tempo. E a gente vive procurando uma forma de gastar tempo, que é o bem mais precioso desse mundo. Começa vendo um filme, 2 horas da sua vida praticamente já se passou. Vai jogar um videogame, é uma tarde inteira. Começa a ler um livro, fazer alguma coisa, e assim nós vamos gastando tempo. E a pergunta toda é: isso que eu estou gastando o meu tempo está me deixando mais próximo ou mais distante de Deus? Será que eu vou poder levar para o céu isso que eu tenho adquirido? Que eu estou gastando o meu tempo? A fraqueza que nós sentimos em nós, ela é o reconhecimento de tudo aquilo que nós somos. Porque enquanto eu ainda continuo achando que tem algum jeito, eu continuo sabotando. Então, se eu não consigo sentir a felicidade porque todo o meu comportamento ele é errado, a minha consciência ela me acusa o tempo inteiro que eu sou um FDP, que eu faço mal aos meus pais, à minha mãe, às pessoas, que eu minto, que eu engano, que eu manipulo, que eu roubo, que eu sou desonesto, que eu sou corrupto. Ah, mas eu preciso me sentir feliz. Todo dia um baseadinho para dentro, todo dia uma cocaína, uma bebida e alguma coisa para tentar mascarar aquilo. E o que mais nós recebemos são relatos de pessoas, e eu adoro gente que se rotula: ah, eu sou levita. Então levita, meu querido, levita. Faz pela honra do Senhor cada baseado que você fume e cada carreira que você cheira. Mas eu estou afastado do caminho. Você nunca esteve no caminho. Nunca esteve. Porque quem se encontra com Jesus não se perde mais. É impossível nós termos a nossa vida transformada pelo Espírito Santo e voltar a ter a mesma vida, a velha vida. É impossível. É impossível. Porque é como se eu pedisse para você trocar ouro por alguma coisa sem valor, por lixo. Ninguém faz esse tipo de coisa. Ninguém.
Então isso só mostra que você conhece Deus pelas palavras do pastor, do padre e de qualquer outra pessoa que está lá dentro. Porque se você tivesse conhecido Jesus pela Bíblia, lendo na tua casa todo dia, orando, se arrependendo e se convertendo, você não estaria nesse caminho. Se eu tivesse que me rotular, eu me chamaria de servo. Eu não servo para mais nada a não ser servir a Deus. Jamais me colocaria algum título de cargo de qualquer outro tipo de coisa. Eu não sou pastor de ninguém, eu não sou nada. Eu sou um servo de Deus. Se Ele manda pregar, eu prego. Se Ele manda eu não fazer, eu não faço. E eu estou aqui só para isso. Não vim aqui para agradar ninguém e nem nada. E eu já tive nesse momento onde eu já não tive mais forças, eu já não tinha mais esperanças, eu já não tinha mais expectativas. É um momento onde você começa a planejar a tua morte todos os dias. A cada oportunidade você olha, você pensa e meio que você sente que aquilo é o que vai acontecer. E você olha as pessoas à sua volta e já não vê mais saída, já não vê mais nada. E esse é o melhor terreno para que Jesus possa operar dentro do nosso coração. Porque eu já não tenho mais força para lutar nada. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em 2 Coríntios 12, versículo 8 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque, quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Quem está dizendo essas palavras? Paulo, nessa carta aos Coríntios. E olha que coisa interessante, Paulo, todo mundo consegue reconhecer que após a sua conversão, Paulo se tornou um homem de Deus e foi morto por isso. Quantas cartas nós não temos de lugares que Paulo passou, quanto sofrimento, quantas perseguições, a risco de morte, e morreu por isso. Então nós sabemos que Paulo, ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a autoridade de Cristo para poder fazer o que ele fazia. E foi treinado pelo próprio Espírito Santo. Paulo tinha comunhão com Deus, Paulo vivia unido com Jesus. Paulo falava em nome de Deus. Nós conseguimos reconhecer que diversas falas de Paulo se confundem com as falas e os ensinamentos de Jesus, mesmo Paulo não tendo conhecido Jesus. E olha o que Paulo está nos contando. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Então alguma coisa afligia Paulo. Outras traduções da Bíblia falam que ele tinha um espinho na carne. Não dá para a gente entender exatamente o que é isso. Se é uma doença, se é algum estado psicológico, se é algum comportamento, nós não sabemos. Mas era algo que fazia ele sofrer. E ele orava para Deus pedindo para que Deus tirasse esse sofrimento dele. Por 3 vezes ele fez isso. E tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que também a gente fica orando para Deus tirar. Mas será que realmente essas coisas elas precisam sair da nossa vida? Não sei. Esse é o ponto em questão. Eu não sei. Paulo, olhando essa situação onde ele orava para Deus, pedindo alguma coisa que ele acreditava que não devia estar na vida dele, ele obteve uma resposta. E o que o Senhor disse para ele? Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. Então tudo que nós precisamos nessa vida é da graça de Deus, é da presença de Deus. O resto vai sempre estar por aí. E é justamente tudo isso que nós não podemos levar para o céu. Então eu não sei o que é o teu espinho, eu não sei qual é o teu sofrimento, eu não sei o que você vai ter que aceitar, eu não sei o que vai ter que acontecer, eu não sei. Mas nesse instante, tem algo que já está na sua vida que é muito mais importante, que é a graça de Deus. Então quando você tirar os olhos daquilo que você quer
e olhar naquilo que você já tem, naquilo que está na tua vida e no espírito que está em você, você vai começar a encontrar algo que você nem imaginava, que tudo aquilo que você precisa já está em você. Não precisa de um novo acontecimento, não precisa de um novo milagre, de um novo tratamento, de um novo nada. Aquilo que você precisa para alcançar o teu propósito já está em você. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Deus, ele consegue agir muito mais em nós quando nós damos espaço, quando nós vivemos independência. Quando nós permitimos que Jesus, ele participe da nossa vida. Então não vai ser por esforço que nós vamos fazer. Se você está fazendo alguma coisa que não está dando certo, e cada vez que você tenta, você tem saído do seu estado comum, você tem ficado angustiado, preocupado, você tem pensado em desistir. Esse é o sintoma que você já passou do ponto de tentar, porque você está tentando sozinho e não com Deus. E eu experimento na minha vida muito isso. Como eu trabalho fazendo coisas com computador, nem tudo aquilo que eu faço existe ou está documentado. Então muita coisa eu tenho que tentar entender o que está acontecendo. E às vezes eu vou lá pelo meu esforço, tentando sempre achar o jeito e as coisas, e Deus sempre me mostra, olha, você está passando do ponto. Daqui é insistência tua. Será que eu queria que você fosse até lá? Será que era para dar certo isso? Será que agora é a hora, porque cada coisa tem o teu momento? Então nós temos que seguir junto de Deus até onde disser, é até aqui que você vem, aqui você para, aqui você fica. Se a gente olha o povo no deserto caminhando, isso acontecia o tempo todo. Se eles fossem seguir em linha reta, eles não iriam ficar 40 anos andando no deserto, eles já teriam chegado muito mais rápido. E o que nós temos que entender é que o tempo que demora é o tempo da nossa desobediência, é o tempo da nossa insistência. Se eu obedecer, acontece no tempo certo e da melhor forma possível. Se eu ficar questionando, se eu ficar querendo sair daquilo, poxa, eu queria que terminasse porque eu quero fazer isso. Poxa, eu queria fazer... Quando nós formos fazer qualquer coisa para Deus, faça o melhor que você pode. Se for para você fazer, querendo fazer outra coisa para você ler a Bíblia, vai fazer outra coisa. Ou a tua prioridade se torna aquilo que Deus coloca, ou você vai viver as tuas coisas. Ou nós fazemos de todo o coração ou não fazemos. Que é o exemplo que eu já dei com a questão de orar. Acorda e ora, porque você vai estar 100% cheio de energia. Eu não tenho tempo. Acorda antes. Você acha que o teu sono vai poder te salvar de alguma coisa? Quanta gente não está dormindo aí e que a vida cada vez está piorando? Não é melhor acordar 30 minutos, 40, 50 antes, para você poder ouvir o devocional, para você poder ler a Bíblia? Ao invés de você dar uma desculpa e continuar servindo o diabo? Então como que Deus pode te dar força se Deus não está na tua vida? Você vai ficar só com a fraqueza, só com o desânimo. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Então Paulo, ele conseguia reconhecer que na vida dele, todas as vezes que ele se sentia fraco, que ele via que ele era totalmente dependente de Deus, o poder de Deus protegia ele. Era naquele momento que ele sentia ânimo, é naquele momento que ele sentia felicidade, porque ao invés dele esperar das pessoas, ele esperava em Deus. E assim nós vamos orando e pedindo para Deus que Ele vá nos conduzindo, que o Espírito Santo esteja conosco, porque assim vai tudo estar bem, independente da forma que as coisas estão acontecendo. Quer dizer que a nossa vida vai acordar e vai estar sempre um mar de rosas? Não vai. O mal, ele vai existir todos os dias na nossa vida. E o mal, ele se manifesta por quem está próximo em nós. Então nós vamos viver situações que nós não gostaríamos. Nós vamos. Mas nós não vamos viver nem morrer por isso. Nós viveremos para Cristo e por Cristo. Por Ele e para Ele. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo. Então olha como que na vida de Paulo, mesmo sendo um cristão convertido, que o poder de Deus atuava nele, acontecia todas essas coisas. E na nossa vida isso também vai acontecer. Você vai ouvir coisas que você não merecia.
você vai presenciar coisas que você também não merecia, mas também vai ver muitos milagres, também vai participar da transformação e da conversão de outras pessoas. Então isso é tudo uma questão do que você valoriza. Se é o mal que estão praticando ou é o bem que você está fazendo. O que é mais importante para você? Porque quando perco toda a minha força, então a força de Cristo está em mim. Eu tenho a força de Cristo em mim. Então nós sabemos que mesmo nos momentos de fraqueza, quem vai nos sustentar é o Senhor. Então nós não somos fortes, nós não somos corajosos, porque isso está em nós. Mas é uma característica que nós criamos e que nós adquirimos graças a Deus. Então é quando você acha que não dá mais, que você deveria clamar ao Senhor e perguntar o que eu tenho que fazer. E sempre vai passar pelo arrependimento. Se você está achando que é outra pessoa que precisa encontrar o Senhor, você está enganado, é você. Se você acha que é a oração que vai salvar a tua vida, não é, o arrependimento. Enquanto a gente não se arrepende, não fala a verdade e não abre a Bíblia na nossa casa e começa a ler todo dia e começa a parar de mentir, a parar de buscar, a parar de fazer e se colocar no lugar. Porque se eu cair, é porque eu nunca me levantei. E nós temos que ter a sinceridade disso, de saber que os meus sentimentos, se o seu sentimento é achar que a cocaína, a maconha, a bebida, a droga, o remédio, a prostituição, a pornografia ou qualquer tipo de coisa é necessário na tua vida para algum tipo de prazer, é sinal que você nunca sentiu prazer. É como se uma pessoa que nunca viu a luz quisesse defender que a escuridão é boa. Ah, mas a escuridão é bom porque para dormir... E aí? Nós vamos continuar nisso? Se a gente vai lá em Filipenses 4, versículo 11 a 13, a palavra do Senhor ela diz assim: Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele está ali de novo, testemunhando sobre o que acontece na vida dele. E é isso que nós devemos fazer, testemunhar. Às vezes a gente acha que para evangelizar nós devemos conhecer a Bíblia inteira, todos os pedaços, saber citar versículo. Não! Você precisa saber dizer, olha, eu me senti assim, agora eu me sinto assado. Isso acontecia comigo, agora não acontece mais. Isso estava na minha vida e agora não está mais. E aí você consegue ir citando minimamente situações. Quem nunca se sentiu assim? Não estou dizendo isso por me sentir abandonado. Então Paulo ele não está reclamando, ele está testemunhando. Tem gente que só sabe reclamar. Ah, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Ah, porque eu sou assim por causa da minha família. Porque minha filha não sei na onde, meu filho aquilo. Porque eu não sei na onde, porque o meu patrão não sei o quê. Ah, porque lá na minha faculdade não sei... E começa a reclamar de milhões e só fica nesse discurso. Nós, quando nós evocamos, entre aspas, esse tipo de discurso, não é porque nós estamos reclamando, mas nós estamos constatando. Eu vivi assim, mas agora eu não vivo mais. Por quê? Porque é o poder de Deus quem atua em mim. Então, quando eu vivia buscando apenas os meus próprios interesses, que eu não tomava a minha própria cruz, que eu colocava a minha cruz e a culpa sobre as pessoas, a minha vida ela não mudava. Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Você está satisfeito com o que você tem? Você agradece a Deus as coisas que você tem? Às vezes você quer mais. Você sabe por que não sobra? Porque você gasta mal. O que você tem comprado que é realmente necessário? O que é necessário para você? Tira o resto que não é. Vai comer alguma coisa por fora. Só come. É X. Bebe junto com comer. 3X. Você sempre vai gastar quase que o dobro do que você come com a bebida. E ainda se usar um aditivado depois, então, por uns 5X. E não sobra dinheiro. Não sobra mesmo. Não sobra mesmo. Na hora de comprar roupa, eu tenho que comprar pela etiqueta ou pelo que eu preciso?
Se você tem condição, é uma coisa, não tem problema. E aqui eu não estou dizendo, se vista em trapos, faça... Ninguém está criando uma regra. Só que eu tenho que me colocar dentro da condição que eu tenho. Se eu tenho condição e não vai me fazer falta e não vai me comprometer em nem nada, e eu não vivo por aquilo, beleza. Eu não tenho coragem de comprar certos tipos de coisa. Para mim, o máximo que eu pago em algumas coisas é isso. Teria condição para comprar 10 vezes mais caro? Poderia ter. Ah, parcela, faz, beleza. Mas para quê? O que aquilo vai mudar na minha vida? Quanto dinheiro a gente não pega e doa em Bíblia? Podia ter comprado uma outra coisa. Ah, em vez de comprar essa camiseta aqui, podia ter comprado a outra. Mas eu prefiro dar uma Bíblia. Então é isso, a gente poder colocar a satisfação dentro do que a gente tem e não achar que se eu tivesse outra coisa seria melhor ou seria pior. Então, se são coisas que participam do nosso trabalho, beleza, investe. Agora, se é coisa que não tem nada a ver, porque os outros tá vendo, cara, começa a ressignificar a tua vida. Você já viveu assim? Onde você chegou? A pergunta é sempre essa. Nós já fizemos, porque isso faz parte da nossa vida. E adiantou de alguma coisa? Se você olha o teu guarda-roupa, olha quanta coisa que você tem que você nem precisaria ter. Comprou e tá ali. E aí? Só vai acumulando, só vai juntando, é emoção, é a coisa, não sei, sinceramente, eu não sei. Eu sei que Deus está dizendo na palavra, estejam satisfeitos com o que você tem. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Então Paulo, ele viveu os dois extremos das coisas, eu tenho certeza que você também viveu. E nós temos que entender mais uma coisa aqui. Necessidade não é só coisa física, necessidade também é espiritual, porque não adianta nada você ter o mundo inteiro e ter uma alma morta. Então nós devemos saber sempre o que é estar morto para entender o tamanho do poder de Deus e da glória de Deus na nossa vida hoje. Parou para pensar nisso? Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Olha como Paulo, ele olha a vida dele como uma missão, um chamado e um propósito. Aprendi a estar contente em todo lugar e em qualquer situação. Porque ele olhava que Deus queria que ele estivesse ali para fazer alguma coisa. Porque ele entendeu que mesmo num lugar onde ele não gostaria de estar, ele poderia fazer as pessoas chegarem mais perto de Deus. Então nós vamos usando as oportunidades para isso. E nós temos que sempre seguir o que o Espírito coloca dentro do nosso coração. Porque acima de tudo, as nossas decisões, elas precisam deixar a gente em paz. Nós falamos sobre isso esses dias. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou quer tenha pouco. Olha como ele não colocava a desculpa nas coisas. Ai, por que você tá assim, tá irritado? Ai, tô com fome, tô de TPM, tô de não sei o quê. Não, perturbação. Se tiver com o Espírito Santo, não tem essas coisas, elas deixam de influenciar. E não quer dizer que aquilo não vai tentar ficar atuando no teu corpo, mas quer dizer que você vai redobrar ainda mais a tua atenção para não deixar que isso te domine. Essa é a diferença. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então nós não seremos mais escravos de situações. Olha o que o Senhor está dizendo. Se nós estivermos com Ele, nós podemos enfrentar qualquer situação com gratidão, com graça, com alegria, com poder. Independente do que você tiver que passar, você vai passar junto de Deus. E essa é a melhor forma que nós podemos fazer isso. Então, quando você sentir que você já não tem mais força, isso está demonstrando uma coisa, que você está vivendo longe de Deus. Ah, mas Paulo vivia longe de Deus, mas ele sabia que o poder de Deus estava atuando nele. Ele entendeu que isso fazia parte da força que ele tinha. Não era Paulo que era forte, era Deus que fazia Paulo forte. E é isso que nós temos que entender, essa situação de dependência. Então, quem é a tua força? Quem é a tua fortaleza? Quem é o teu Senhor? Quem você procura todo dia? Quem você não vive sem?
Essas são as respostas que precisam ser respondidas. E Jesus precisa ser a resposta de todas elas. Quem é o amor para você? O que é o sonho para você? O que você vai levar dessa vida? O que falta nessa vida? Você acha que se as pessoas mudarem, a tua vida iria mudar? Você acha que se acontecesse tudo o que você quer, você espiritualmente não seria morto ainda? Então, quando nós não temos sabedoria, nós continuamos acreditando em tolices. E é assim que o diabo faz, que nós continuamos gastando o nosso tempo. O tempo todo nós estamos gastando tempo com coisas que só nos afastam de Deus e criam problemas ainda maiores. Amém? Que o Senhor ele possa nos fortalecer, que o Espírito Santo possa estar em nós, que nós tenhamos coragem de nos arrepender, de nos colocar na posição onde Jesus ele possa nos ajudar, que todo sofrimento ele possa sair de dentro do nosso coração quando o Senhor estiver conosco. Nós não podemos saber o que vai acontecer amanhã, nem como as coisas vão ser, mas eu sei que hoje eu tenho tudo o que eu preciso e que se o Espírito Santo ele estiver comigo, é o suficiente para que eu possa cumprir o meu chamado e o meu propósito. Que Deus ele possa continuar nos consolando. Obrigado, Senhor, pela sua palavra e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Coloca dentro do meu coração, Pai, a vontade de servir, de aceitar tudo aquilo que eu não posso mudar. Que o Senhor seja sempre o meu caminho, que as tuas palavras elas possam ser o meu guia, que nos momentos de fraqueza eu lembre sempre da tua presença e do teu Espírito, que eu não coloque a minha esperança nas coisas e nas pessoas. Remove de mim, Senhor, todo esse sentimento de frustração, de amargura, de inveja, toda a ansiedade. Coloque em mim sentimentos que somente o seu Espírito pode dar, Pai. Me transforma em uma nova criatura. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.